Quem somos nós? Briana Nasky, Capi! Isabel Brandão. juntas, aliadas na luta contra a homofobia. Somos as Garotras! Uhul! Que tudo, garotinhas! Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade, especificamente para as gays maravilhosas! As viadas. Em 1990, tivemos a retirada oficial da Classificação Internacional de Doenças, a homossexualidade e bissexualidade. Já tinha passado da hora, né? Meu Deus. Finalmente. E vocês não acham louco parar pra pensar que faz apenas 30 anos que foi retirada? Nossa, 30 anos. Nossa, é. Né? É tipo, ele é atrás, Isabel Brandão, né? Você já tava com que, 45 naquela época? Eu tava, olha, eu não sei nem se eu tinha me formado no saco escrotal do meu pai. Mas eu sei que você, Briana, que tá aí há muito tempo, eu acho que você já devia estar no auge da sua vida, né? Meu amor, eu tava lá no T-Rex quando eu vi aquele meteoro vindo pra estratosfera, entendeu? Então eu acompanhei tudo. Ai, meu Deus. E é por isso hoje que eu comecei essa O história. drama dessas mulheres aí que se acham super velhas. Não, gente. Ai, o drama. Já chega tudo, Gente, eu meu nem amor. pensava em nascer ainda. Nem tava, né? Nem nos planos lá do universo, Tava nem curtindo, fez a nossa tava não binária curtindo lá nos favorita. cosmos. E honestamente, não tava com pressa, porque mesmo acabando com a homossexualidade como uma doença dentro do CID, a gente ainda tem muitos problemas aqui na Terra. Muitos. E eu acho que a gente pode iniciar você dando uma contextualizada pra gente. O que é uma pessoa gay, bissexual, uma lésbica? Porque a gente sabe que tem todo mundo que ouve a gente, entendeu? Não é só pros gays, não é só pra comunidade LGBTQIA+, que nós produzimos conteúdo. E a gente sabe que existem pessoas cis, hétero, que estão buscando informações nas nossas mentes maravilhosas de Isabel Brandão e a sua linhagem vegana, na sexualidade, beleza e glamour da nossa querida Cup. Então contextualiza pra gente, amiga. O que é isso? Na verdade, eu acho que antes de falar sobre isso, a gente tem que lembrar os nossos ouvintes de que nós somos @garotrans em todas as redes sociais, mas especialmente lá no Instagram. A gente costuma postar muita coisa legal, então segue a gente lá. E nós somos @BrianaNasky, @ApenasCup e @IsabelBrandão_ nas redes sociais individualmente. Underline! Gostou dessa inserção, garotas? Preste atenção nessa boneca! Nesse cliffhanger! Amei! Precisamos, mas vamos voltar aqui pro assunto. O que é gay? O que é o homossex, né? Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque a gente ainda percebe muita confusão quando a gente tá falando sobre gay, sobre lésbica, sobre bissexual, porque as pessoas ainda confundem muito que gay é um termo generalizado. Gay é sobre todas as pessoas? E não é bem assim. Será? E não é bem assim. A Briana é gay? Ai! Olha, já me identifiquei como, mas é mais pra frente. Acho que boa parte de nós já se identificou como gay por falta de… Não ter contexto, né? Não ter informação. De informação, exatamente. Uhum. Porque às vezes acaba até sendo um processo para as pessoas LGBTs se passarem por várias letras ali antes de se entenderem como as letras das quais elas realmente são. Mas vamos falar. Gay a gente entende como uma pessoa que se sente atraída por pessoas do mesmo gênero. Então, é um termo generalizado, mas que é utilizado mais especificamente para homens. Então, geralmente, quando a gente usa gay, a gente tá falando de homens gays. Pode ser usado para mulheres também? Também, mas a gente tem um termo específico para se referir a mulheres, que é lésbica. Mulheres lésbicas. Falar sobre mulher lésbica é uma coisa, falar sobre homens gays é outra coisa e tem suas particularidades. Outra questão também é de pensar em pessoas bissexuais. A bissexualidade, ela entra com um contexto história muito própria também, mas são pessoas que se sentem atraídas por 2 ou mais gêneros. Então, é importante da gente pautar essas diferenças e entender o que é o homem gay, o que é uma mulher lésbica e o que são pessoas bissexuais. Yes!
Ela dá aula, Gatuso! Ela dá aula! Tem que ser assim. Tivemos o nosso… Qual que era aquele programa da Globo que eles passavam de madrugada? Aquela aulinha pra aprender as Ai, o coisas. Telecurso 2000. Telecurso Capzinho! Telecup 2000. Eu amo! E eu acho que é importante a gente entender essas definições, porque muitas vezes elas são confundidas na nossa sociedade. As pessoas acham que, por exemplo, gay define tudo. E claro que não. São opressões, são agressões, são diversas coisas que precisam de ser pautadas, principalmente nesse dia de hoje, que é um dia específico para falar sobre a violência que essa parte da nossa comunidade vive. E agora que a gente definiu o que é gay, o que é uma pessoa lésbica, o que é uma pessoa bissexual, a gente podia se perguntar o que é homofobia e qual que é a diferença entre homofobia, lesbofobia e bifobia. Nesse episódio a gente vai focar principalmente em homofobia, porque lesbofobia e bifobia são situações, são tipos de preconceitos extremamente específicos que eu acho que merecem um só episódio pra gente poder falar sobre isso e desenvolver esse assunto. E hoje a gente vai focar mais na questão de homofobia. Mas aí, o que é homofobia, afinal de contas? O que é Eu quero homofobia? saber! Vamos! Homofobia geralmente seria usado pra descrever tanto preconceito contra homens gays quanto mulheres lésbicas. Mas eu acho que isso era mais antigamente. Eu acho que hoje em dia a gente usa homofobia pra falar de preconceitos que homens gays passam. Eu acho que nós, enquanto que pessoas trans, a gente éramos lidas no começo da nossa adolescência, infância, enquanto que pessoas, assim, que não se enquadravam nessa versão, assim, do que é ser um homem cis, masculino, normativozinho. Padrãozinhozinho, exatamente. E eu acho que nós já tivemos o gostinho amargo do que é homofobia, né? Amargo. Demais. É um bom ponto, porque isso justifica o motivo do porquê nós três estamos falando sobre homofobia. E no contexto, pelo menos, do tempo no qual eu cresci, eu não tinha muitas informações a respeito de identidades trans, por exemplo. Eu não conhecia essa comunidade, eu não conhecia as possibilidades de se existir. Todo termo que eu conhecia era gay. E por muito tempo eu me identifiquei com esse termo. E as pessoas me liam enquanto um garotinho gay por si só. Então, só pra dar uma contextualizada. Homofobia são as opressões, agressões e preconceitos que pessoas do gênero masculino sofrem por se envolver com outras pessoas do mesmo gênero. Perfeito. Definição perfeita. Barbarizou! Barbarizou. E é importante fazer essa definição justamente porque tem muitas pessoas que ainda utilizam homofobia como se fosse um termo generalizado para nossa. LGBTfobia. A gente faz esses recortes porque é importante. Cada pessoa com cada identidade ou sexualidade tem sua própria particularidade nas suas experiências de vida. Homens gays passam por umas coisas que homens bissexuais não passam, que mulheres lésbicas não passam, que pessoas trans também não passam. Quando você quer falar de problemáticas da comunidade LGBT, de preconceitos que a gente passa, o termo é LGBTfobia. Porque realmente a gente escuta muita gente achando que homofobia é uma palavra, assim, universal. Entendeu? Eu achei legal você comentar isso, porque hoje eu tava passando pelos meus comentários no YouTube e tinha uma pessoa comentando no meu vídeo sobre o que é cis, que eu explico o que é uma pessoa cisgênero. E a pessoa fala assim, ai, que desgraça, fica inventando coisa. Gay já resume tudo. Pra que inventar mais coisa? É aí. Entendeu? Ai, meu Deus, a cis é gay, então. Então, tipo, eu acho que é interessante a gente pensar isso, porque traz muita perspectiva da sociedade cis heterossexual, né? Que cis é uma pessoa que está em concordância com o gênero que lhe foi lhe dado no momento que ela nasceu. E heterossexual é uma pessoa que se atrai pelo o gênero oposto ao dela. E eles acham que porque eles viveram num contexto que basicamente foi construído pra eles, qualquer coisa que foge daquilo que eles entendem como padrão, é gay. É o viadinho. É gay. Bota gay ali. É os viadinhos, é as gays. Olha o monte gay aí pra cima e pra baixo. Mas afinal de contas, eu queria fazer a pergunta pra Briana, porque eu sei que ela tem muito a falar sobre quando é que começou isso de que a homossexualidade é doença, né? Porque lá no começo a gente falou sobre esse dia
que é quando saiu do CID. Mas como é que ela entrou? Qual é a justificativa? Por que a gente vê o homossex como doente? Pesado, né? É muito pesado pensar nisso, mas ainda, infelizmente, no senso comum, é algo que é completamente reproduzido pelas pessoas. Difundido. Isso porque, durante muito tempo, a comunidade científica e médica que usa um catálogo internacional para entender o que são doenças na nossa sociedade. A comunidade médica, ela não puxa assim de um buraco mágico as classificações de doenças que temos na nossa sociedade e os tratamentos delas, o diagnóstico. Eles têm um manual, e esse manual se chama CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E esse CID está sempre passando por atualizações, pois a comunidade científica tá fazendo estudos, desenvolvendo, são papateiros, né? Faz estudos, você descobre coisas novas. E durante um longo período, inclusive, a primeira vez que a gente teve a citação sobre a homossexualidade enquanto uma doença foi em 1948, no CID-6, aonde veio uma teoria no qual disse que a homossexualidade era um distúrbio de personalidade. Só que no decorrer do tempo, juntamente com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estudos científicos conseguiram achar absolutamente nenhuma prova que desse respaldo para essa tese. Logo em seguida, a gente teve o CID-10, que veio com uma atualização, no qual disse que a homossexualidade, a bissexualidade, era um distúrbio causador de depressão e ansiedade pela incerteza Ai, meu Deus. da sua preferência. Sim. Entende? Olha, vamos ao exercício de reflexão, Vamos gente. pensar aqui. Por que será que falavam que homossexualidade causa depressão? Sim, com Será que é certeza. por questões íntimas? É porque a pessoa, assim, tipo, ai, sou homossexual, estou deprimido porque, enfim, não vou achar um namorado? Ou será que é porque a pessoa passa por tantas opressões da nossa sociedade que essa pessoa acaba com ansiedade, com depressão? Eu acho que as pessoas que não passam por esse tipo de papel tão pesado de sofrer preconceito todo santo dia, quando ela não é uma minoria, eu acho que ela não tem a noção de que isso afeta a nossa saúde mental, sabe? Então, as pessoas que não estão nesse contexto acabam achando que, ai, tá deprimido, tá ansioso, deve ter alguma ligação com, tipo, essa coisa aí, tipo, que você faz da sua vida, né? Como você se apresenta. Mas não, você já parou pra pensar que é porque a sociedade não aceita? Exatamente. É muito importante a gente ressaltar que a depressão decorrente da experiência de uma pessoa ser homossexual, bissexual, lésbica, vem devido a todas as agressões que ela sofre a vida inteira. Por se expressar de uma forma diferente, por sentir atração de uma forma diferente, por se apaixonar de forma diferente. Ela viveu tantas agressões, muitas vezes desde os seus primeiros anos de vida, pois a gente sabe que existem muitas pessoas que já começam a explorar com coleguinhas, às vezes tem algum comportamento que não segue aquele padrão esperado de um homem, esperado de uma garota, e sofrem agressões devido a isso. Como que você quer que uma pessoa que literalmente foi construída na dor não venha desenvolver uma depressão? Não venha desenvolver uma ansiedade? Tipo, tudo bom, coleguinha? A senhora está bem? Mas tivemos a revolução, porque em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu retirá-la do Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais. Porém, ela continuou ainda na parte de doenças mentais do CID até 1990, onde oficialmente foi retirado do Manual Internacional de Doenças a homossexualidade e a bissexualidade, trazendo um marco na história da comunidade gay de finalmente retirar essa estigma que dizia que homossexuais e bissexuais eram doentes por causa da sua experiência, né? Do seu amor, da forma que eles aproveitam pra sentir. Inclusive você, Briana, você pode falar sobre essa questão, assim, com propriedade, porque lá em 1990 você já tava lá na frente da ONU protestando, né? Gata! Eu tava batendo palma, eu falei, yes, work, bitch! Yeah! Eu tava lá batendo palma mesmo, eu falei, demorou, hein? Demorou pra tirar essa porcaria aí, hein, gente?
Está justificada a pele de jacaré, que consegue resistir a toda a maquiagem vencida que ela usa. Ah, meu amor, a mamãe aqui é um mutante, entendeu? Você já viu meu tamanho? Eu sou titã. Mas uma coisa que é completamente abominável de perceber sobre como essa patologização, que quem não conhece essa palavra, é basicamente considerar algo doença, sabe? Considerar algo uma patologia. Essa patologização da homossexualidade se dava que era completamente, a gente consegue perceber hoje, uma justificativa mal lavada para fazer pessoas homossexuais serem doentes sem nenhum embasamento. Porque quando você fala que homossexuais são uma doença porque causa depressão, você está ignorando o fato de que o simples fato de você estar considerando eles doentes é um dos maiores fatores que estão colaborando com esse ataque à saúde mental de pessoas gays. Então, tipo, você literalmente tá meio que causando isso que você tá falando. Então, meu Deus do céu. Medicina, o que é isso? Na verdade, que é bem interessante que você tá falando, porque assim, quando o homossexualismo, né, como se chamavam na época, que já denota a questão da… É importante ressaltar que esse sufixo ismo não se usa. Porque esse sufixo ismo categorizado dentro do CID é para fazer referência a uma patologia. Eu sei que existem memes que usam todas as coisas que tem sufixo ismo como justificativa. Ai, meu Deus, isso é doença também. Pelo amor de Deus, entendeu? É um contexto, é entender o contexto da história. O homossexualismo foi usado como uma forma de definição patológica para a experiência homossexual. E por isso que hoje em dia a gente deve usar homossexualidade para se referir à experiência dessa orientação sexual. Exatamente. E como a Briana disse, né, quando a homossexualidade hoje em dia, mas homossexualismo na época, entrou no CID em 1948, a gente tem que entender o contexto, o que estava acontecendo naquela época. Por quê? Naquela época existia uma crença muito forte no eugenismo, que foi usado para vários tipos de atrocidades. E foi um tipo de movimento científico, entre aspas, que justificava o racismo, que dizia que certas raças eram inferiores às outras, a branca especificamente, que pessoas que eram portadoras de deficiência tinham algum tipo de doença genética e que tinham que ser apagadas da nossa sociedade. Então, pessoas homossexuais foram inclusas dentro dessa categoria. E o que aconteceu? Logo antes disso, a gente teve a Alemanha nazista, que colocou toda essa gente em campos de concentração. Então, mesmo tendo passado por tudo aquilo, é incrível como a gente não aprende e isso demora pra gente conseguir começar a questionar, né? Porque vem de um embasamento científico. Na verdade, não é que não vem do nada. Vem de um embasamento científico, que não é ciência, na verdade, mas que diziam que era ciência, que era usado pra, tipo… Se justifica na ciência. Todo tipo de opressão. Então, mesmo na ciência, a gente vê que existem muitas formas que as pessoas que estavam no poder podiam usar pra oprimir minorias, né? Legitimizar a violência deles, sabe? Legitimar o ódio deles, daqueles comportamentos no qual, sobre a visão deles, eram, assim, praticamente demoníacos. É uma coisa do mal. Inclusive, a gente tem uma relação muito forte com o cristianismo e essas leituras bíblicas que por muitos anos, até hoje, são interpretados como condenativas da homossexualidade, só que é uma questão muito específica de hipocrisia, pois se a gente pega o Velho Testamento, no Velho Testamento tem tantas coisas que vão te garantir, que vão garantir a entrada tua pro inferno, que é aquilo, o que tu tá atirando a pedra no outro, se seu telhado é de vidro, meu amor? Você punheteiro, cisgênero, hétero, que vem xingar a gente no nosso YouTube, que fala que a gente vai pro inferno, que a gente não sei o quê, você também vai estar derrubando o seu sêmen em vão, sabe? Você já usou tecidos de origem diferente? Pois tu tá garantido no inferno, meu amor. Parabéns! Os olhinhos, o algodão misturado ainda?
Parabéns! Então a gente tem aí uma grande coincidência, pessoas se dando mãos aí, das pessoas que se justificam tanto dentro de suas religiões, as religiões dominantes, tanto na ciência para justificar seus próprios preconceitos. Porque no final das contas era isso. Era as pessoas utilizando de algo como um argumento para justificar uma discriminação. Ai, vocês estão muito bonitos nesse episódio, hein, gente? Olha. Meu Deus do céu, só fala linda, Olha, gays que estão escutando a gente, hein? A gente tá representando tanto que você tem que mandar flores pra gente como agradecimento, hein? Nossa, vai seguir a gente no Instagram do Garotran só depois do episódio. Manda flores ou manda pix? Eu amo, manda um mimo pra gatinha. Então a gente pode entender que a homossexualidade definitivamente não é uma doença. É uma experiência sexual como qualquer outra, entende? Mas, Bri, se não é uma doença, por que hoje ainda a gente tem tantas questões de homofobia? Como é que a homofobia ainda tem se dado nos dias de hoje, mesmo saindo do CID, da classificação de doenças? Eu acho que é porque a gente tem uma revolta social onde as pessoas param de se embasar naquilo que não as convém. As pessoas, elas gostam de expressar o seu ódio, elas gostam de expressar os seus preconceitos, embasado naquilo que convém para justificar a sua linha de pensamento. E muitas pessoas, elas não se contextualizam em dados científicos, em fatos reais da vida, mas apenas sobre o seu achismo, sobre o que ela acha sobre o mundo, qual é a sua própria interpretação das coisas, sem entender quais são as lutas, quais são os estudos, o que aconteceu para chegar naquele momento. Então elas veem as situações, elas são ensinadas a reproduzir preconceitos, elas são ensinadas dentro dos seus cultos, elas são ensinadas dentro das suas casas a reproduzir coisas, e vai numa bola de neve constante, jogando e vomitando esse preconceito para as pessoas. No último episódio, eu comentei sobre vocês de um preconceito no qual eu vivi, que era ensinado dentro de casa. E a gente percebe que a homofobia é completamente reproduzida dentro dos lares brasileiros. Mais do que nunca, com essa revolução dessa coisa conservadorismo, ai, meu né? Deus, o mundo tá perdido. Faça o Brasil bom de novo, né? Make America Great Again. A gente teve todo esse movimento com o Trump, que foi muito alinhado com esse processo conservador de, entre aspas, bons costumes, que completamente buscavam a opressão e a cerceamento de direitos sociais da comunidade gay e de toda a comunidade no sentido geral. Mas era essa perseguição constante de associar homossexuais com o depravado, com o nojento, com as coisas, com o quê? Cachorrada, entende? Inclusive, a gente pode usar isso para mencionar um caso extremamente recente que aconteceu com o ex-participante do Big Brother Brasil, o Gil, mais conhecido como Gil do Vigor. Os vigorentos aí, mandem emojizinho. O Gil, ele é um torcedor do Sport, que é um time de futebol, e ele tinha feito uma ação lá na Ilha do Retiro, que é o estádio do Sport, visitando o estádio. Ele fez aquela dancinha icônica dele, do tchac-tchac, fez a cachorrada dele, se divertiu, e aí acabou vazando um áudio do conselheiro, um advogado que é conselheiro do esporte, onde ele dizia que 1,2 milhões de visualizações, que é referente ao vídeo que o Gil aparecia. 1,2 milhões de pessoas achando que o esporte só tem viado, só tem PUTO, só tem galinha, só tem bicha. Um marketing arretado, vai vender camisa, a viadagem todinha vai comprar, vai ser lindo. Isso tudo ele dizendo em tom irônico, né? Mundo. Aí ele continua ainda dizendo, se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele no bordel, não estou nem aí, mas foi na Ilha do Retiro. Desmoralização, isso é ausência de vergonha na cara. Então eu acho que isso ilustra completamente tudo isso que a Briana estava dizendo sobre como a homossexualidade, simplesmente por pessoas homossexuais existirem, ainda mesmo hoje é visto como uma depravação, como uma desmoralização, como uma pessoa que não respeita a família, que ele ainda diz isso. É engraçado como esses homens cisnormativos, eles têm essa tendência de achar que uma pessoa que só apareceu lá, tava fazendo uma dança, só porque ele é um homem gay, só tava existindo. Ele acha, nossa, um depravado.
a moral, não sei o que lá, não sei o que lá. E engraçado que a gente tem gente no poder, nesse momento, na política, que faz o mesmo tipo de valor, que fala assim, essas pessoas são depravadas, essas pessoas não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o quê? Tá na terceira esposa, trai, vai atrás de travesti nas escondidas, vê pornô também de pessoas trans. Ou mesmo que não fosse de pessoas trans, essas pessoas, elas sempre fazem um monte de coisa. Não são moral impecável, né? Elas têm um desvio Mas moral quem é grave. depravado é o homem gay. É incrível isso. Não, amiga, mas você não sabia? A heterossexualidade é uma armadura de third job que tem uma passiva que faz com que nada precisa te atingir dessa forma. Gente, mas você pode ser o que você quiser. Ai, me dá um ódio esse tipo de coisa, porque é um nível de prepotência dessa pessoa se achar como o ser superior da sociedade, julgador da existência do outro. Quem que esse ceboso, esse polanguinho acha que é pra vir falar sabe, da intimidade, usar esses termos extremamente ofensivos pra se referir à comunidade gay, pra se referir ao Gil, sabe? Mostra muito mais sobre o caráter dessas pessoas. E a gente vê, como sempre, a homossexualidade tá, tipo, completamente atrelada ao ato sexual. É sexo, é sexo, sexo. É tudo que a comunidade cisgênero heterossexual... Olha, minha boca até começa a ficar mole de nervoso, gente. Eu fico nervosa. Eu falo pra vocês, eu preciso de um extra pra colocar... Ai, meu Deus do céu. o auxílio. É uma taxa de insalubridade, porque eu fico nervosa. Depois, yes. Porque, gente, é um absurdo uma pessoa se achar no direito de falar isso sobre a experiência e existência de alguém. O que tem a ver o que o outro faz ou deixa de fazer com o que ele deixa de fazer pra sua vida, sabe? Vai seguir o teu rumo, caramba! Vai seguir seu rolê. Eu acho que uma coisa importante dizer, que a gente trazendo sobre as nossas experiências, quando eu era uma criança, adolescente, gayzinha, a minha mãe teve muitos problemas em me aceitar. Ela tinha muitos preconceitos enraizados dentro dela. E esses preconceitos sempre geravam muito atrito e a gente discutia. E eu lembro uma vez que ela veio falar comigo, que ela tava falando mal de mim pra uma melhor amiga que ela tinha. E especificamente reclamando sobre eu me identificar enquanto um garotinho gay, da forma que eu me expressava, que eu era uma pitosa, né? Sempre fui gatucha. Sempre foi bem mulherzinha. Muito bonita. E aí essa melhor amiga da minha mãe olhou pra ela e falou assim: é sério que você tá reclamando da Briana por causa de quem ela é? Por causa de quem ela ama ou de quem eventualmente ela quer transar? Eu tenho um filho que é viciado em drogas e que tá vendendo a casa inteira, que tá agredindo. Isso faz com que eu não durma. Isso faz com que eu perca qualquer tipo de paciência que me faz ficar preocupado o tempo todo. Você tem uma filha que quando você precisa, ela tá te ajudando. Quando você não tem ninguém, ela tá do seu lado. Agora, você tá querendo reclamar de como ela vai viver e de como ela tá tentando ser feliz? É sério mesmo? Ou seja, a melhor amiga da minha mãe deu um tapão na cara dela, sabe? Um acordar de tipo... É muito importante a gente parar pra pensar que a homossexualidade é um traço, entendeu? É uma parte do ser. Existe caráter, existe toda uma complexibilidade que não se resume a isso. E para que muitas pessoas parece que define completamente aquela pessoa, né? Tipo, a personalidade daquela pessoa é ser gay. A identidade daquela pessoa é ser gay. A história daquela pessoa, gay. Mas é isso, eu acho que a sociedade, tipo, quando vê uma coisinha, fala, só vê gaysão. Vê um símbolo enorme, assim, gay. Inclusive, é justamente toda essa preconcepção, toda essa discriminação que faz que quando pessoas LGBTs de forma geral começam a questionar a sua sexualidade, a sua identidade, ou a si mesmo de uma forma, sentem muito medo da possibilidade de serem gays. Sabe? Eu sentia muito isso, porque, tipo, eu já conseguia perceber
uma não normatividade em mim desde muito cedo. Eu jogava joguinhos lá, fazia casais homossexuais no The Sims. Ui, que delícia! Como já tinha citado, mas eu sempre fazia isso olhando quem é que tava à minha volta. Se meu irmão tava perto, vendo. Coração disparava assim, ó. Se meus pais estavam perto, eu já mudava ali rapidinho, tirava a câmera de perto. Eu lembro também, por exemplo, eu me sentia menos medo de fazer casais lésbicos do que de casais gays, porque ainda tem essa questão de tipo, homem pode gostar de ver duas mulheres, mas não de ver dois homens, né? Toda uma questão dessa masculinidade, de uma homofobia. Eu também, digamos que eu também cresci, cheguei a me identificar enquanto que uma pessoa gay. E eu cresci num contexto religioso, né? Eu ia na igreja, eu estudava numa escola adventista extremamente preconceituosa, com qualquer tipo de identidade que não fosse a cis heteronormativa. Não só eu sofria agressões de pessoas na escola, tanto agressões verbais, que era constante, de me chamar de viadinho, de me chamar de um monte de coisa, tanto agressões físicas, quanto a escola ser extremamente ok com aquilo, sabe? Por mais que fosse uma escola que não fosse pública, que tivesse condições de ter alguma fiscalização em relação a isso, eu acho que não só eles percebiam também que eu era a criança mais viadinha da escola e que a forma como eu era tratada era uma correção da forma como eu agia, que eu ia mudar depois de um certo tempo, era ensinado nas escolas que era possivelmente a coisa mais, assim, o pior pecado do mundo você ser uma pessoa gay, né? Eu cresci também nesse contexto de não só não conseguir me aceitar por muito tempo, quanto achar que eu ia direto pro inferno logo com 7 anos. Eu lembro de uma vez que eu tava foi a primeira vez que eu fiquei num hotel sozinha com meu irmão. E tava bem vazio esse hotel. Aí eu tomei banho, meu irmão, ele se escondeu no hotel. Aí eu achei que ele tinha sido arrebatado. Ele tinha sido arrebatado. E eu fiquei sozinha, porque, tipo, naquela época os evangélicos ficavam falando muito assim: vai ser todo mundo que é uma pessoa boa vai ser arrebatada e só os pecadores. Isso com, tipo, 8 anos de idade. Imaginam que colocam na cabeça da criança. Tem isso, né? Quando o fim do mundo chegar, né? Que só os não pecadores vão ser salvos. Sinta meu amor te envolvendo, Isabel Brandão, porque no você falar isso, me lembrou muito de, por exemplo, que minha primeira tentativa de suicídio foi com 9 anos. Ai, Bri. Porque eu tava com um peso tão grande na minha cabeça de falar como que eu posso existir num mundo onde o criador do universo me odeia. É uma pressão tão grande pra uma criança crescer nesse contexto, pra um adulto viver num universo desse, que é o tipo de coisa que destrói a alma, gente. Você chegar ao ponto de você considerar que a sua existência não é válida porque supostamente algo não gosta de você, é algo que ninguém deveria experimentar e que eu não desejo pra ninguém nesse mundo. Por isso que é importante a gente sempre tá com esse reforço de que, claro que a comunidade conquistou muitas coisas, a comunidade gay conseguiu sair do CID, a comunidade está diversamente inserida em muitos ambientes da nossa sociedade, profissionalmente temos pessoas muito famosas, um exemplo foi o Paulo Gustavo, um ator magnífico, pai, marido, que veio a ser cometido recentemente devido a complicações devido ao coronavírus. Ele foi uma pessoa incrível em todo o seu âmbito profissional, mas nem no seu leito de morte ele conseguiu ter o descanso de não sofrer as agressões homofóbicas. De pastor falando que desejaria com que ele morresse, de pessoas questionando a sua paternidade, de pessoas, ridicularizando a sua experiência apenas porque ele era homossexual. São esses tipos de situações que continuam acontecendo nos nossos dias de hoje e que definitivamente não devem ser toleradas ou reproduzidas por ninguém, de dentro da nossa comunidade, de fora da nossa comunidade, por qualquer
pessoa. Ninguém deveria estar sofrendo devido a quem ele ama, devido a quem ele se envolve, porque não há nada de errado em ser homossexual. E eu acredito que o Gil do Vigor, ele é uma pessoa que acaba representando bem o que a gente tá falando, porque dentro da trajetória dele, do programa do Big Brother Brasil, a grande narrativa dele foi sobre ele se sentir bem sendo simplesmente quem ele é. Que é essa questão de que ele teve um passado também muito associado à discriminação dentro da religião, dele ter um receio de simplesmente se soltar sendo genuinamente ele. E quando ele chega aqui fora, ele já tá com uma autoestima muito mais elevada, muito mais seguro de si, e tem que ainda se deparar com pessoas como esse advogado, esse conselheiro, que reproduz exatamente tudo isso que a gente está falando. Uma visão que é homofóbica, que é conservadora e que considera pessoas homossexuais sendo depravadas simplesmente por existirem. E é por isso que é extremamente importante da gente ainda estar falando sobre homofobia, da gente estar falando sobre esse assunto, porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Não é só porque o Gil do Vigor consegue ter mais de 10 milhões de seguidores que a homofobia acabou no Brasil. Não acabou. Às vezes a gente fica... é usado de argumento justamente esse tipo de coisa. Nossa, mas tem gay em todo lugar agora. Tem gay na música, tem gay ali ganhando BBB, tem gay fazendo isso, fazendo aquilo, mas a gente ainda não tem uma boa representação na Câmara dos Deputados, no Congresso. As leis, a gente ainda não representam pessoas gays e LGBT de forma geral ainda, então a gente tem muito caminho para lutar. Sem contar que o nosso governo atual, ele foi eleito justamente com essa pauta de combate a tudo isso aí, né? Essas sem vergonhices, né? Tudo isso aí, né? A gente tem um presidente que falava abertamente de que se tivesse um filho gay, ia corrigir na porrada. Não dá pra você falar que não existe mais homofobia no Brasil, que, tipo, hoje em dia toda essa história é só mimimi. Porque tem crianças de 7, 6, 8 anos que estão morrendo pelos pais porque essa criança, andou igual mulherzinha, ou falou, não fala grosso, entendeu? Não só pelos pais, mas também, não só quando são mortas pelos pais, mas também quando são agredidas nas escolas. E nada é feito sobre isso, sabe? A gente tem que ter uma política para proteger essas pessoas. O que tá acontecendo, na verdade, é que a gente não quer proteger essas crianças. A gente quer proteger a ideologia de que crianças têm que ser, nessa caixinha, assim. Se não for desse jeito, então, tipo, aí não tá ok. Eu acho que é importante a gente reconhecer aquilo que a gente comentou lá no começo, né? Por que pessoas trans estão falando de homofobia aqui? Não é porque nós passamos por homofobia. Nós já sentimos reflexos disso ao longo das nossas vidas, por algum momento nos encaixarmos nisso. Mas a verdade é que se a gente vai tomar uma postura de ser contra a discriminação e de construir um mundo melhor, a gente tem que olhar por todas as pessoas. Nós somos pessoas LGBTs e nós somos aliados de todas as causas que entram dentro do contexto LGBT, inclusive de outras causas que não estão dentro do contexto LGBT. Sim. Quando a gente fala de PCDs, né, que são pessoas com deficiência, quando a gente fala de causas indígenas, quando a gente fala de gordofobia ou de diversas outras realidades. A gente tem que reconhecer a nossa posição enquanto o que a gente vive, o que a gente experiencia e tentar fazer o que a gente pode também enquanto aliados dessas outras causas. O que a gente pode aqui é falar sobre o assunto, usar esse dia para relembrar essa vitória e também pensar como é que a gente pode melhorar daqui para frente. Perfeito. E algo que eu sempre digo quando eu discuto sobre as pautas trans, mas que serve perfeitamente para esse dia. Se você quer combater o preconceito, tem que combater em todos os ambientes que você estiver.
Utilize todas as oportunidades que você vê alguém reproduzindo alguma piada que não tem graça, alguma fala que reforça algo que é estigmatizante, que é preconceituoso. Se oponha a isso. A gente só vai conseguir fazer a revolução, a mudança na sociedade, se todos tiverem a consciência dos seus próprios atos preconceituosos e para que eles possam pautar o do outro quando ele estiver sendo. A gente tem que falar, ai, vai ficar chato. Chato é a pessoa sendo homofóbica. Chato é a pessoa sendo preconceituosa e escrota. Isso é ser chato. Ela que tem que sentir vergonha por falar esse tipo de coisa. Você não deveria ter vergonha de mostrar pra ela o quão ridículo é aquele tipo de atitude. E mesmo você não sentindo que você é afetade pela homofobia, eu acho que é muito importante você também, pelo menos, compreender que homofobia é um aspecto, é um tipo de preconceito que faz parte de um sistema enorme que serve a um tipo específico de pessoa, que são homens brancos, cisnormativos, heterossexuais, que são, assim, a cabeça do patriarcado, sabe? A cabeça do machismo. E se você não defende as outras minorias, esse sistema de preconceito, ele vai voltar para você. Se você não desmantela um aspecto do preconceito, esse preconceito vai voltar para você de alguma forma, sabe? Então, tipo, a gente tem que prestar muito atenção mesmo às coisas que você sente que não te afetam. Perfeito, gente. Que coisa linda. Que Perfeito, coisa linda esse episódio! Sério, eu fiquei com vontade de chorar. Não, eu fiquei com vontade de chorar nesse episódio, porque eu acho que esse episódio é muito importante, como todos os que nós fazemos, porque a gente não faz porcaria, né? A gente só faz coisa boa, mas a gente teve falas incríveis e a gente conseguiu compartilhar os nossos pensamentos e ensinamentos de forma espetacular. Com certeza. Muito obrigado, garotas. Agora, uma pessoa também que a gente tem que agradecer aos nossos garofãs, que estão sempre em nossas redes sociais comentando. Garofãs! Yeah! Ai, olha, eu quero isso agora. Estavam falando ali pra gente que estavam sentindo a falta da sua cantoria no Sugestrans. Então, você vai ficar introduzindo os garofãs. Porque o garofãs de hoje, eu vou falar do @Beverly Hills. É um arrobinha que está sempre comentando da gente lá. Obrigado, meu amor. Obrigada. Muito obrigado. Nós vemos você comentando nos nossos stories e nas nossas redes sociais, que é @garotrans. Lá no Instagram, principalmente. E nós estamos muito agradecidas. Obrigadinho. Obrigada. Um beijo enorme, meus amores. Obrigada por ter nos ouvido. Compartilha esse podcast maravilhoso. Pois vem muita coisa linda pela frente. Tchau, tchau. Será que vem aí? Tchau, tchau. Tchau.